Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um dos nossos alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu sou o pastor Souza Dias, da Igreja ADMDF, a classe dos juvenis. Sou um dos professores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para a nossa lição de hoje, que é de número 7, tem por título A Ressurreição de Jesus. Textual de hoje, todos juntos, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Mateus, capítulo 28, versículo 7. Também coloquei uma verdade prática, que diz: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. E para esta lição vamos seguir o seguinte esboço. Primeiro, é o primeiro tópico também, o milagre da ressurreição. O 2, as testemunhas da ressurreição. E o 3, mas qual é o significado da ressurreição de Cristo? E 4 e último, a você, 2 convites. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Todos juntos, pegue aí sua Bíblia, sua revista e vamos acompanhar. Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 43. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? Por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado com favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Todos juntos, fazemos juntos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso de estarmos juntos aqui reunidos, ó Pai. Mesmo aqui à distância, Senhor, devido a esta epidemia que assola a nossa nação, assola o mundo. E por ela, Pai, pedimos que o Senhor venha repreender todo o mal. Venha livrar-nos a cada um dos nossos alunos, venha livrar cada um dos seus pais, venha livrar a minha vida, a nossa igreja, o nosso pastor, abençoa a família pastoral e a cada família aqui representada, Pai. Seja conosco, Pai. Abra nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua bendita e maravilhosa palavra. Fica conosco e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir o seguinte objetivo, amados irmãos. Coloquei também o objetivo geral, que é apresentar a ressurreição de Cristo como a garantia da realidade da vida vindoura. O objetivo intermediário está aí também na sua revista, que é identificar a relevância da ressurreição, enumerar as diversas testemunhas do milagre e mostrar que com Cristo também venceremos a morte. Glória a Deus. Antes de iniciarmos a nossa lição, nós vamos rever uma pesquisa que foi feita por vocês, alunos. O presbítero Mateus, com certeza ele pediu que vocês fizessem uma pesquisa e levantasse aí os grandes líderes das grandes religiões. Então, se vocês fizeram, com certeza vocês já mandaram, e aqui nós vamos citar só algumas para nós sabermos e entendermos que estes líderes, hoje eles estão mortos, foram sepultados, e onde eles foram sepultados, lá estão também os seus restos mortais. Coisa diferente que aconteceu com Cristo. Vamos ver algumas religiões que eu pedi. O judaísmo, o budismo, o arianismo,
o pelagianismo, o islamismo, o anglicanismo, o presbiterianismo, o mormonismo, os batistas, o metodismo, Jeshua, o espiritismo, o mormonismo e também adventista do sétimo dia. Tá? Então, eu pedi para vocês fazerem e aí está o resultado, tá? Dessa pesquisa que vocês fizeram. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agradeço por ter feito a pesquisa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço também ao presbítero Mateus, que também contribuiu, que foi o professor da lição anterior. Deus abençoe em nome de Jesus. A título de introdução, vamos ver que as Escrituras ensinam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. E antes da queda, a morte não tinha domínio sobre o homem. Todavia, como um ser moralmente livre, o homem pecou, fazendo com que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte passou então a todos os homens. Agora, Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, aleluia. E uma pergunta que nós vamos tentar responder durante toda esta lição de hoje. Por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo? Por que será, aluno? Amém? Fique com esta palavra e vamos meditar nela durante toda a lição. Como ponto central, eu coloquei aqui também que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E isso é confirmado por muitas infalíveis provas. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver, então, o subtópico de número 1, que fala sobre o milagre da ressurreição. Vocês estão vendo aí algumas fotos, eu consegui tirar algumas fotos que falam desses milagres. Lá no Antigo Testamento, temos aí Elias, temos também Eliseu, então, e no Novo Testamento aqui, um dos grandes milagres que aconteceu de ressurreição, que foi Lázaro, Jesus ressuscitando a Lázaro. Vamos ver quais foram esses milagres? No contexto do Antigo Testamento, diz assim, a palavra de Deus, as partes da palavra de Deus, que vai citar o que aconteceu naquela época, no Antigo Testamento. Então, milagres da ressurreição já aconteciam. Então, no Antigo Testamento resistem 3 casos de pessoas que ressuscitaram. Os 3 casos aconteceram no ministério profético de Elias e Eliseu, como já falamos antes. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, de 17 a 24, Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Tá? Então, nós vimos ali uma foto, Elias ressuscitando a filha daquela viúva, que ela disse que não pediu, o profeta ofereceu e teve aquele filho que teve problemas na cabeça e acabou falecendo, mas Deus operou um milagre através do profeta Elias. Lá em 2 Reis, também no capítulo 4, versículo 32 e 37, encontramos Eliseu ressuscitando o filho da Sulamita. Então, mais um milagre aí aconteceu no Antigo Testamento. E o outro caso que está em 2 Reis 13, 21, onde um morto torna a vida quando toca os ossos do profeta Eliseu. Então, Eliseu já estava morto, está ali na sepultura, e na batalha ali, uma pessoa caiu ali dentro da cova onde estava Eliseu e ele ressuscitou de imediato. Glória a Deus por isso. Amém? Esses fatos demonstram já na antiga aliança o poder de Deus para dar vida aos mortos. Só para lembrarmos que Abraão, por exemplo, ele iria sacrificar o seu próprio filho, Isaac. Por quê? Porque qual era a confiança que Abraão tinha? Porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo ali de imediato. Então, aquela passagem ali no Monte Moriá,
que Deus não permitiu, claro, interveio ali e ofereceu ali um carneiro para ser sacrificado no lugar do Isaac. Glória a Deus. Agora, no contexto do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, existem vários casos de pessoas sendo ressuscitadas. Algumas foram ressuscitadas efetuadas pelo Senhor Jesus. Primeiro, nós lembramos, bastante conhecida, é a filha de Jairo, em Marcos 5, 35 a 43. Depois tivemos o filho de uma viúva, viúva de Naim, em Lucas 7, 11 a 17. E também Lázaro, ressuscitado por Jesus, lá em João 11, de 1 a 44, um grande milagre, foi tremendo aquele milagre ali. E também houve muitos santos, depois da morte de Jesus, muitos santos reviveram, saíram das suas catatumbas, saíram dos seus sepulcros e reviveram, só que depois essas pessoas também vieram a falecer. Outras foram ressuscitadas pelos seus apóstolos, o caso de Tabita, que é a mesma Dorcas, lá em Atos 9, de Eutico, que caiu da janela durante a pregação de Paulo durante a noite toda, e Paulo foi lá e operou o milagre da ressurreição na vida de Eutico. E em todos, amados, esses casos é interessante a gente observar que em todos esses casos, exceto a ressurreição do meio Jesus, as outras pessoas, todas elas morreram novamente. Lázaro morreu novamente, Eutico morreu novamente, mas Jesus ressuscitou, aleluia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje ele vive. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, amados. Então, encerrando esse primeiro tópico, vamos ver aqui a sinopse desse primeiro tópico, que fala sobre o milagre da ressurreição do corpo, está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre as testemunhas da ressurreição. Tá? Então, uma ressurreição foi literal e também foi uma ressurreição corporal. Tá? Quais foram as testemunhas dessa ressurreição? Primeiro, uma ressurreição que foi literal. É importante nós frisarmos isso, lembrarmos disso, que aconteceu realmente. O testemunho do terceiro evangelista, que foi Lucas, é de uma ressurreição física e literal. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse: "Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, veide. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Lucas 24, 29, 39, aquela passagem dele apresenta lá no cenáculo, tudo fechado, ele entra com as portas mesmo fechadas, então tinha o corpo já glorificado, mas ali Tomé, dentre outros, não acreditaram, então ele precisou mostrar, para crer. Então, aquela famosa frase de ver para crer, que é Tomé, diferentemente de Abraão, que creu antes de ver. Glória a Deus por isso. E continua aí, a ressurreição também foi corporal, apesar de transformado, Cristo ressuscitou com o mesmo corpo físico que fora sepultado. Cristo foi visto também ainda, para confirmar essas testemunhas, por Maria Madalena, lá em Marcos 16, pelas mulheres de manhã, Mateus 28, foi visto também pelos discípulos lá no caminho de Emaús, Lucas 24, por Pedro também, Lucas 24, pelos 11 apóstolos, Marcos 16, por centenas de irmãos que ele foi visto, mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, também Tiago, irmão de Jesus, e ainda por diversas outras pessoas, e por último foi visto por Paulo, lá em 1 Coríntios 15 também, que vai falar, quando ele estava indo no caminho de Damasco. Os irmãos relembram, Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã ela é falsa se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido. Então seria falso. Teríamos uma religião vã. Vamos para frente. Então, a sinopse do segundo tópico, chegamos no segundo tópico.
fala sobre a ressurreição de Cristo, foi corporal e também literalmente. Nosso Senhor apareceu aos discípulos durante 40 dias. Tá? Então, ele ressuscitou, né, no domingo, ainda ficou 40 dias ainda antes de ser assunto ao céu, antes de voltar para o céu, lá no Monte das Oliveiras. Então, durante esses 40 dias foi visto por vários irmãos, tá? Que nós falamos aqui. Então, comprovando que Jesus realmente ressuscitou e hoje ele vive. Glória a Deus. Vamos então para o tópico 3, que fala sobre, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Então, a ressurreição de Jesus é o nome dado à fé cristã e que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira, na qual ele foi crucificado. É uma das doutrinas centrais, né, da fé e da teologia cristã e parte do credo também de Niceno, tá? Que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E o que faz o cristianismo diferente das outras religiões é justamente isso, que os seus líderes todos morreram e os seus túmulos são conhecidos, como vocês fizeram na pesquisa. Né? São conhecidos, tem o seu local onde eles morreram, onde foram enterrados, e estão lá o túmulo até hoje. Se você lá for cavar, for fazer a exumação, então os ossos ali estão lá, ou cinza, alguma coisa ainda tem, mas de Jesus não. Tá? De Jesus ressuscitou e agora ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Então, após a ressurreição e também no Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao povo com uma ousadia nunca vista. Então, os irmãos vão lembrar que ele ficou 40 dias, tá? 40 dias após, né, ter ressuscitado na Páscoa, no domingo de Páscoa. Tá? Então, depois ele foi assunto ao céu, no Monte das Oliveiras, e ali ele deu instruções para os discípulos, né, que deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder de Deus. E após isso, que ele fosse revestido, ele seria testemunha de Cristo, né, ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, lembram disso? Em Atos capítulo 1. Tá? Então, depois disso, os discípulos ficaram ainda trancados, né, no cenáculo, mais 10 dias buscando esse revestimento de poder que Cristo havia prometido a ele. Né, que João tinha batizado com água, mas ele ia batizar com fogo. Né? Então, o revestimento do poder era o batismo, né, do Espírito Santo, que já aprendemos muito na nossa igreja, que foi no dia de Pentecostes. Tá? Então, depois da ressurreição e para Pentecostes, 50 dias, por isso Penta, né, de 50. Esses mesmos discípulos se apresentavam ao povo com uma ousadia nunca vista. Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles estava vivo e se apresentavam provas disso. Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, expeliam os demônios e testemunhavam: Deus ressuscitou a este Jesus, aleluia, do que todos nós somos testemunhas. A ressurreição de Jesus se tornou o principal tema da salvação e do cristianismo. Glória a Deus. Sinopse do tópico 3 é o encontro dos discípulos com Jesus ressurreto, no caminho de Emaús, é um exemplo de evidência direta, enquanto que o ambiente de Pentecostes demonstra os discípulos de Jesus mais fortes e maduros na fé. Vamos então para o nosso último tópico, que fala a você. Tem 2 convites. Tá? Existem 2 convites para ser feito para você, para mim, para qualquer um de nós, para toda a humanidade. Tá? Então, resumimos aqui rapidamente. Primeiro convite. Ele fala sobre a aceitar a Cristo e a viver a redenção por meio do seu sacrifício na cruz. Ao ser alcançado pela mensagem de redenção,
o pecador tem a oportunidade de aceitar esta salvação e, crendo, poderá ser chamado de filho de Deus. Amém? Oh, glória! Então, amados alunos, convite a aceitar a Cristo. Se nós não aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, qualquer pessoa, então a ressurreição pouco vai importar, a ressurreição de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas, pouco vai importar, porque você não vai gozar, não vai fazer parte, né, dessa tão grande ação, né, tão grande dádiva que Deus nos concedeu, que foi a ressurreição de Jesus, que faz diferença entre todas as demais religiões. Como já falamos, todos os líderes das outras religiões, né, do judaísmo, o próprio Abraão, né, ele foi sepultado, existem os ossos dele, né, Allan Kardec, do Espiritismo, né, Joseph Smith e outros, né, então todos eles estão mortos, Buda, né, então todos esses pessoas que eram líderes, hoje cultuados em muitas religiões, eles morreram, mas não ressuscitaram. Jesus fez a diferença, graças a Deus por isso. Amém? Então é preciso aceitar a Cristo. É o primeiro convite. Vamos para o segundo convite? O segundo convite é a chamada feita pelo próprio Jesus no momento, né, da ascensão dele. É o ide, né, o ide do Senhor Jesus Cristo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. Tá? É a palavra de Deus que diz isso. Precisamos entender isso. Precisamos nos dispor também a fazer o ID de Jesus, não ficar só, né, entre as quatro paredes. Divulga, fala para o seu amigo, manda um zap, né, manda uma mensagem, MSN. Fala de Jesus na escola, no colégio, na faculdade. Fala de Jesus, cumpre o ID. Então essa chamada feita por Jesus, por seus discípulos, depois por toda a igreja, né, é que é importante, é o segundo convite que ele faz. Então somos chamados por Cristo para anunciar a todo mundo as boas novas de salvação. Em nossas mãos está a possibilidade de compartilharmos a maior de todas as novas, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Amém? Está lá em João 14, versículo 6. Então Jesus é o nosso caminho. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ninguém mais fez isso. E hoje ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive para todo sempre. Vamos então agora para a nossa sinopse do tópico 4, já encerrando. E fala sobre o propósito da ressurreição de Jesus é salvar, justificar e também redimir o corpo de todo aquele que crê e se arrepender dos seus maus caminhos. Glória a Deus. E já chegando na nossa conclusão, sem dúvida, uma das maiores notícias e que foi dada por um anjo foi de que Jesus havia ressuscitado. E nos dias de Jesus, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso. Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus, por exemplo, a rejeitavam. E os gregos também a ridicularizavam. Até mesmo os discípulos de Jesus se mostraram incrédulos e lentos em aceitá-la. Quando ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus se apresentou a seus discípulos com provas incontestáveis, a fim de que nenhum deles ficassem com dúvida. Bem? Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15, 55, a título de encerramento, conclusão, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia, porque Cristo venceu a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Agora somos vitoriosos através de Cristo, porque nós também, um dia, vamos ressuscitar, né, dos mortos. Aleluia. E se tivermos aqui na fase que vai iniciar a grande tribulação, na fase do arrebatamento da igreja, seremos arrebatados com ele na nuvem
e estaremos com Ele para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, o que é que encontra-se hoje lá no túmulo de Jesus? Tem uma placa lá que tem essa expressão dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Tem várias línguas, mas eu tirei aqui só o inglês, que diz He is not here, He is his. Tá bom? Então, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não esqueçam de fazer as tarefas, tá? Vocês fizeram um trabalho de pesquisa, agora faz a tarefa, responde aqui os questionários, tá? E mande aí mesmo pelo grupo aí do Juvenis, tá? Você tem o tempo aí suficiente para você mandar as respostas ali do questionário da sua revista mesmo. Que Deus abençoe a todos, participem, em nome de Jesus, Deus abençoe, louvado seja Deus. Vamos fazer a oração já de encerramento e agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos alunos, abençoa a sua vida sentimental, abençoa a sua vida profissional, seus estudos, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também a família pastoral, abençoa esta igreja, esse ministério, a cada um de nós. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.